Fala galera, salve família tricolor, salve torcedores de outros clubes também. Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você, torcedor são paulino. O que você acha do treinador, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? O que você acha do treinador Fernando Diniz? Eu pergunto isso porque eu tenho muitos amigos que torcem para outros times que falam muito bem do Diniz. Falam que ele é um cara que pensa o futebol de uma forma diferente, que ele precisa de tempo. Só que vamos colocar alguns fatos aqui, tá? Ele é o técnico que já está no clube há mais tempo comandando um clube. Eu acho que é o segundo, se eu não me engano. Acho que só o Renato Gaúcho tem mais tempo que ele à frente de um time no Grêmio. O Renato está mais de 4 anos lá e o Fernando Diniz ele já está quase 1 ano e meio aqui. E até agora, o que a gente viu do Fernando Diniz foi uma coleção de defeitos, de fracassos, de coisas que não condizem com a realidade do futebol. Vamos lá. Primeiro, na minha opinião, ele é um cara extremamente limitado em todos os sentidos, tá? Ele é um cara que ele não tem repertório tático, técnico, ele só tem um tipo de jogo, ele não é capaz de fazer uma alteração tática no time no meio da partida. Não importa quem seja o adversário ou qual seja o campeonato ou onde o São Paulo esteja jogando, ele vai sempre repetir a escalação se ele puder e ele vai jogar sempre da mesma forma. Ele não vai levar nada em consideração. Muita gente assistindo ontem a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos criticou duramente o jogo, né? Falou que foi uma final feia, que um futebol horrível dos dois times. Só que assim, o principal objetivo do futebol é o resultado, é a vitória. Então, se um time se propõe a jogar da forma que Palmeiras e Santos jogaram, e no caso do Palmeiras, alcança o resultado, isso é o significado de sucesso. Então, é o que aconteceu. Pergunta para qualquer palmeirense se eles estão tristes ou chateados porque o time jogou mal. Os caras não querem nem saber. Eles querem saber que eles foram campeões e tiveram mérito sim, tá? Tiveram mérito sim na conquista, tá? O Palmeiras, o único jogo espetacular que ele fez na Libertadores foi contra o River Plate, mas ele, contra os outros adversários, ele soube jogar da forma que tem que jogar a Libertadores para se ganhar. Ele se propôs a isso e teve sucesso na proposta. Agora, o fato é que, voltando ao assunto aqui do Fernando Diniz, além das limitações táticas e técnicas, a falta de repertório dele dentro de campo, ele é um cara que ele não tem muita noção de onde ele está, da grandeza do clube que ele comanda, tá? Do time que ele comanda. Parece que ele não liga muito pro fato do São Paulo estar há 8 anos sem ganhar um título. Ele coloca o desempenho na frente do resultado. E o mais engraçado é que ele não tem desempenho e nem resultado. Ele não tem nenhum nem outro, né? Ele teve um esboço ali em outubro, novembro, dezembro ali. O time esboçou um bom futebol, mas ainda com diversas limitações, né? Mas o fato é que a torcida engoliu ele durante esse tempo, porque os resultados estavam vindo, tá? Agora que a gente não sabe o que aconteceu foi que na virada do ano o São Paulo se perdeu completamente no campeonato, jogou 6 partidas no mês de janeiro, né? Aliás, o pior janeiro da história do clube. Desde a fundação nunca chegou a ficar um mês de janeiro sem ganhar uma partida, e como brinde o Júlio Casares, nosso presidente, aí começando com o pé esquerdo totalmente, né? Pior estreia de um presidente aí, mas isso aí é um outro papo. Vamos voltar para o Fernando Diniz aqui. E apesar de tudo isso, o Fernando Diniz ele parece ter perdido o vestiário, os jogadores aparentemente com falta de confiança ali no esquema tático, na proposta de jogo.
Não sei se porque não confiam mais na pessoa dele ou na proposta de jogo dele em si, mas o fato é que os jogadores já não conseguem mais executar o que estavam executando anteriormente, e com isso veio a derrocada no campeonato, né? 6 partidas em janeiro, 18 pontos disputados e ganhou só 2. Aproveitamento de time rebaixado. Acho que o São Paulo só está com aproveitamento melhor do que o Botafogo, né? Grande coisa, né? O Botafogo que praticamente já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro aí. Se não bastasse tudo isso, eu estava vendo a coletiva do Diniz aqui. Bom, primeiro que se a assessoria de imprensa do São Paulo colocasse um Diniz de papelão ali e colocassem as respostas, sempre as mesmas respostas que ele dá, de forma gravada, ele não precisaria nem estar lá, porque não importa quais sejam as perguntas feitas pelos jornalistas, ele sempre dá as mesmas respostas, inócuas, evasivas, ele responde coisas da cabeça dele, ele não vai no ponto da pergunta que o jornalista pergunta, ele responde o que ele quer. Eu não sei se ele debocha da cara do torcedor ou se ele é um cara que não consegue ter uma leitura da realidade. O que acontece é que ele vê um outro jogo ali que não é o que a gente está vendo, tá? Ele fala de evolução do time, de reação, de continuidade do trabalho, de tempo, de treinamento, mas nada disso reflete em campo. Esse ano aqui o São Paulo tomou goleada do Bragantino de 4-1, 4-2, tomou goleada do Inter, a pior goleada do São Paulo na história do Morumbi, 5-1 em casa, perdeu hoje do Atlético Goianiense, empatou com o Coritiba, que é outro time que está disputando para não cair, e ele falou que jogou bem contra o Coritiba, que perdeu muitos gols. Então, assim, o Diniz, ele é um cara que, para mim, eu não sei para vocês, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês acham. O Diniz é um cara que para mim não dá mais, tá? Se eu fosse da diretoria, se eu fosse presidente do São Paulo, eu já demitiria ele hoje mesmo no vestiário. Aliás, eu já teria demitido antes. Mas de hoje não dá, tá? O campeonato ainda tem 5 jogos para o São Paulo. Eu acredito que se o Diniz ficar, o São Paulo vai conquistar pouquíssimos pontos. Aí vai ser um aproveitamento ridículo e tá perigando até da gente não conseguir a vaga direta para os grupos da Libertadores, tá? Entrar na pré ia ser mais uma humilhação, mais um vexame, dentre tantos outros aí que o São Paulo tem acumulado nos últimos anos, mas inclusive como o Diniz como técnico aí. Derrota para Binacional, Mirassol, eliminação no Paulista, eliminação pro Lanús na Sul-Americana, dentre tantos outros aí. Então, para mim, Diniz não dá mais. Eu colocaria, se não tiver um nome certo hoje aí para pegar o time que vai ficar na próxima temporada, eu colocaria o interino lá, colocaria o Menta ou o Visoli, que são os técnicos aí do Sub-20, do Sub-17. Pior do que tá, não vai ficar, isso aí eu tenho certeza. Aliás, o Palmeiras fez isso com o Andrei Cebola e deu muito certo. Até o Abel chegar, o Palmeiras estava jogando muito bem, voltou a ter um futebol ainda que reativo, mas conquistando os resultados aí. Então, esse time aí precisa de um choque. Com o Diniz não dá. Os jogadores não acreditam mais nele, isso aí para mim tá bem claro. Bom, o jogo de hoje, eu não vou me alongar muito no jogo de hoje não, foi um jogo ruim, não teve nada de diferente em relação aos outros. O São Paulo jogou mal, mais uma vez, né, errando muitos passes, tomando um aperto de time pequeno aí, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas um time que está disputando a ponta do Campeonato Brasileiro aí não pode ser dominado como o São Paulo foi hoje, tá? O Atlético Goianiense teve inúmeras chances de marcar gol aí, eu acho que até um 2-1 ficou barato, embora o São Paulo, mesmo jogando mal, tenha perdido algumas chances, mas foi um time apático, atuação medíocre, teve muita falta de vontade, pelo menos foi o que transpareceu isso aí dos jogadores. Falta de postura. Você pode não estar no momento técnico bom, tá com falta de sorte, mas postura, vontade, quem joga em time grande tem que ter. Tá? Isso daí a gente não tá vendo no time do São Paulo. Aliás, não vê isso faz tempo. Tá? Os gols hoje foram marcados pelo Natanael, o Atlético Goianiense saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo aí, num gol de escanteio, a bola sobrou para ele, ele chutou e desviou na Arboleda, e acabou enganando o Thiago Volpe, né? O São Paulo empatou aos 40 do primeiro tempo com um golaço do Reinaldo, que ainda que seja um gol bonito, mas foi
numa jogada meio isolada ali. A gente percebe que não teve nada a ver com o tipo de proposta que o Diniz coloca em campo, né? O Reinaldo acabou arriscando de fora da área ali, acertou o ângulo do goleiro Jean e acabou empatando o jogo. Segundo tempo, o São Paulo voltou mal de novo, tomando pressão do Atlético Goianiense. E aí o Diniz faz o que ele sempre faz toda vez, né? Todos os jogos. Ele começa a fazer as substituições malucas dele lá, ele desorganiza todo o time. E ele fez isso hoje. Ele colocou Pablo, Vitor Bueno, os filhos dele, né? Os caras que ele sempre colocam, Tietê, e tirou o Luan, tirou o Igor Gomes, e o time ficou uma bagunça e acabou tomando no final do jogo aí um gol de pelado, um gol de churrasco aí, e sem tempo para reagir, já que foi aos 43 do segundo tempo, o gol do Vitor Leque. Bom, com esse resultado aí o São Paulo está em quarto lugar, já que o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza e o Inter ganhou do Bragantino, se isolou mais ainda na ponta. O Flamengo joga amanhã, provavelmente deve ganhar, do Sport também. O time que está imediatamente abaixo do São Paulo é o Fluminense, 5 pontos atrás. A folga na tabela ainda é confortável, mas se você for considerar que o São Paulo é um time que não pontua mais no campeonato, como faltam ainda 5 rodadas, a gente está perigando sair do G4 aí, tá? Embora o Fluminense seja um time fraco também. Os próximos jogos do São Paulo é o Ceará no Morumbi, o Palmeiras no Morumbi, aliás, jogo que foi adiado, né? Porque o Palmeiras vai disputar o Mundial. Grêmio lá no Sul, Botafogo no Engenhão e Flamengo no Morumbi. Dependendo de como se desenrolar o campeonato aí, se o Inter der um tropeço aí, a gente ainda corre o risco de, na última rodada, ver o Flamengo do Rogério Ceni ser campeão dentro do Morumbi. Isso aí seria a cereja do bolo aí no sofrimento dos torcedores do São Paulo aí, né? Seria um tapa na cara. Mas beleza. Bom, sobre o futuro do time agora. Do time não, né? Do treinador. Na diretoria, demite o Diniz agora? Demite, espera acabar o campeonato? O que vocês fariam? Deixem nos comentários aí. Fala por que demitiria agora, por que não demitiria, quem seriam os treinadores, treinador brasileiro, estrangeiro. Eu acho que no mercado nacional não tem ninguém preparado para assumir esse desafio aí do São Paulo, esse peso aí de falta de títulos aí de tantos anos. Todo mundo fala aí do Thiago Nunes, não sei se ele não fez um bom trabalho no Corinthians ultimamente, então eu acho que não seria o nome, tá? Para mim, eu apostaria num treinador estrangeiro, talvez traria de volta o Aguirre aí, Hernan Crespo, que acabou sendo campeão agora com o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Tem o BKSS também, que é um pouco meio maluco, mas faz bons trabalhos, eliminou o Flamengo na Libertadores pelo treinador Racing, né? O fato é que eu não ficaria com o Diniz, eu colocaria um interino agora até o final do campeonato e lá na frente, quando acabar o campeonato, escolheria um novo treinador estrangeiro aí para implantar uma nova filosofia de trabalho no São Paulo. Com o Diniz não dá mais. Os jogadores não acreditam mais nele. Bom, o vídeo já está meio longo já, não vou me alongar mais. Vamos ver o que vai dar nos próximos dias aí. Não vai ter rodada, o São Paulo só volta a jogar contra o Ceará daqui 10 dias, mas vai ter vídeo, vai ter conteúdo no canal, aí a gente vai trazer as notícias dos bastidores do Tricolor nos próximos dias aí. Vamos São Paulo!